Olá, galera! Eu me chamo Ana Clara, sou professora de Educação Física, psicomotricista e capoeirista. Nosso vídeo de hoje nós vamos falar sobre o movimento que se torna comportamento. Para que esse movimento passe de um movimento simples a um comportamento, é necessário que a gente entenda que a criança tem que estar fazendo um movimento consciente. É aquele movimento que passa do pensamento por uma motivação, chegando a uma ação consciente. Então, isso vai ser aprendido e desenvolvido junto com o desenvolvimento neurológico e biológico do ser humano. Eu vou poder dar alguns exemplos aqui que a gente vai perceber uma maturação orgânica junto com esse movimento. Um exemplo é o desfraude, né? A criança ela precisa perceber o corpo, se entender, se controlar, perceber lá o xixi, sentir a hora que ele vai ter vontade de ir no banheiro, até ele começar a dominar e fazer sinais de que ele domina e ele controla esse corpo para ter essa ação consciente num lugar apropriado. Então, é necessário que isso seja construído e desenvolvido. Só que aí, quando eu estou falando de movimento que se torna comportamento, eu estou falando no geral. Até o próprio movimento, o ato de você comer, o ato de você se manter sentado. A gente acha que isso é involuntário, mas não é. É um comportamento aprendido através das experiências vividas. A gente aprende através das experiências e da exploração com o meio ambiente, com o outro e com o nosso corpo. Quem aí já não teve uma criança pequena que teve uma curiosidade e botou lá o dedinho no nosso olho? Ele está explorando, vendo como que funciona o corpo do outro. Conforme essa criança vai crescendo, não é comum que ele com 10 anos ainda tenha esse comportamento. Ou seja, ele vai aprender a ter limite com o corpo do outro indivíduo. Então, quando você tem uma criança que ela se desenvolve num tempo dela, ela alcança e passa essas fases, ok. Mas aí quando a gente fala sobre criança especial, você pode ter uma disfunção dentro desse processo, que pode estar lá no processo de pensamento, pode estar no processo da ação, né, motor, e pode estar na emoção. Ele pode ter alguma desregulação emocional que vai aí atrapalhar esse processo. É importante para a gente entender que quando essa criança vai manipular um objeto ou algo que está no ambiente, ele precisa da experiência dar sentido e significado àquele objeto. Pode ser uma caneta, pode ser um brinquedo. Então, através do simbolismo, do significado, ele dá uma função. Normalmente isso é mediado por um adulto, né? Uma sociedade em que ele vive, que a primeira sociedade é a família, depois ele passa para a escola. Quando essa criança alcança esse movimento controlado, que se torna comportamento, o ato de sentar, por exemplo, ele alcança outros conhecimentos, outros ganhos. Quando uma criança, vou dar um exemplo aqui do ato de sentar, que é uma função importante, até para a área escolar. Quando essa criança tem uma disfunção e ele corre e pula e você não consegue sentar ele é uma criança que não se mantém sentado, isso vai desencadear uma série de dificuldades na área escolar, ou seja, para comer. Ninguém come pulando, ninguém come correndo, né? É difícil você escrever saltando. Então essa criança vai ter que ter esse movimento controlado, consciente, para se tornar comportamento. E a partir desse movimento que se torna um comportamento, é importante que permite ele ser inserido em sociedade de uma forma mais calma, mais prazerosa, tanto para a criança quanto para a sociedade e o adulto que está estimulando essa criança. Quando não acontece esse movimento, esse comportamento ser controlado de acordo com a idade esperada, é necessária a intervenção de um profissional. Normalmente quem faz essa intervenção no ato motor é o psicomotricista, tá? Quem gostou aí do vídeo, dá um like, curte, comenta, compartilha com quem precisa, tá? E se tiver dúvida, deixa aí uma perguntinha que eu respondo. Um abraço!